Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Disse-lhes também uma parábola, para mostrar que importa orar sempre e não cessar de o fazer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também, na mesma cidade, uma viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, durante muito tempo, não quis atender. Mas depois disse consigo: Ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, visto que esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, para que não venha continuamente importunar-me. Então o Senhor acrescentou: Ouvi o que diz o juiz iníquo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que estão clamando a ele de dia e de noite, e tardará em os socorrer? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, julgais vós que encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação. Comentário Lucas 18, de 1 a 8. Santo Agostinho. Nosso Senhor narra essas parábolas já para estabelecer uma comparação, como no caso do credor que, perdoando ambos os devedores seus, foi mais amado pelo que mais lhe devia. Lucas 7. Já para ressaltar um contraste, assim quando se diz: se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Mateus 6,20. É, portanto, não para comparar, mas para destacar um contraste que narra Nosso Senhor a parábola do juiz iníquo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Ou então, esta viúva pode representar a mesma igreja a esperar desolada Nosso Senhor, que olha por ela misteriosamente. A petição que lhe dirige: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, durante muito tempo, não quis atender. Leva-nos a inquirir por que fundamento os eleitos rogam a Deus por vingança, como o fazem os mártires no Apocalipse de São João, Apocalipse 6. Se bem que, com efeito, sejamos claramente aconselhados a orar por nossos inimigos e perseguidores. Deve-se compreender, portanto, que a vingança dos justos consiste na perdição de todos os iníquos. Estes perecem de duas maneiras: ou quando se convertem à justiça, ou quando, pelos suplícios de que padecem, fica-lhes tolhida a capacidade de fazer o mal. Por conseguinte, se todos os homens se convertessem a Deus, restaria ainda o diabo para ser condenado no fim do mundo. E se diz, não sem razão, que os justos, quando desejam que o fim chegue, desejam de fato vingança contra seu inimigo mortal. A insistência da viúva dobrou o juiz iníquo, que concedeu-lhe o quanto desejava. Mas depois disse consigo: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, visto que esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, para que não venha continuamente importunar-me. Portanto, fique seguro, quem persevera na oração,
porquanto Deus é a fonte da justiça e da misericórdia. Então o Senhor acrescentou: ouvi o que diz este juiz iníquo. E acaso Deus não atenderia seus eleitos a lhe rogar noite e dia por vingança? Não teria com eles paciência? Nosso Senhor refere-se aí à fé perfeita, que raramente se vê na terra. Eis a igreja do Senhor plena de fiéis. Se não houvesse fé, quem aí haveria de entrar? Quem, suposto tivera fé perfeita, não moveria montanhas? De maneira que nosso Senhor quis dar a conhecer que se nos falta a fé, perde-se a oração. Portanto, creiamos para bem orar, e para que a fé não esmoreça, oremos. Por um lado, a fé produz a oração. A oração, por seu turno, robustece a fé. Comentário Lucas 18, de 1 a 8, São Beda. Deve-se acrescentar que a injunção de orar cumpre-se também por meio do ofício das horas, e ainda, tudo o mais que o justo faz ou diz em conformidade com o Senhor, deve ser considerado como oração. Não obstante, quando retornar o onipotente Criador na figura do Filho do Homem, os eleitos serão em tão exíguo número que o derruir do mundo será precipitado menos pelas súplicas dos fiéis do que pela indiferença dos demais homens. Não nos enganemos, no entanto, porque nosso Senhor não está aqui a perguntar, senão a recriminar. Do mesmo modo, procedemos quando usamos a forma interrogativa, com o fito de repreender outrem, por muito que conheçamos de antemão a resposta, como, por exemplo, sempre que dizemos ao servo: acaso não sou eu o teu Senhor? Comentário Lucas 18, de 1 a 8, São João Crisóstomo. O Redentor agora te instrui no que deves fazer, que não cesses de orar e que medites nos benefícios que lhe pedes. Com efeito, ele deseja que recebas, por meio da oração, o que já de si, pela sua bondade intrínseca, inclina-se a te dar. Como deixaria nosso Senhor de atender tuas orações, quando Ele mesmo te instrui a orar sem cessar? Acolhe, pois, com gosto, as exortações de nosso Senhor. Deves querer aquilo que Ele quer e rejeitar o que o mesmo Senhor proíbe. Considera, por fim, este privilégio que te é concedido. Por meio da oração, te diriges a Deus e lhe pedires tudo o que desejas. E ainda que o Senhor nada diga por meio de palavras, responde com bênçãos e não desdenha do quanto pedes, enfadando-se apenas quando tu silencias.